Já está transmitindo ao vivo aí? Já. Bom, deixa o pessoal se acomodar, né? Bom, gente, bom dia a todos, né? Bom dia aos nossos internautas, né? Que estão assistindo através do Aurélio Robles e do Comunitária Vida Nova, né? Eu tenho a voz alta, esqueci de ligar o microfone. Agora estou falando alto, está demais, né? Então, aos nossos... Então, mais uma vez, bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos os nossos internautas que estão assistindo através do Face Aurélio Robles e do Comunitária Vida Nova, né? Que todos sejam bem-vindos, tenhamos um bom domingo, né? Mas antes de iniciarmos a nossa exposição de hoje, nós voltamos o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a espiritualidade amiga que nos assiste para dizer obrigado pela oportunidade, para dizer da nossa confiança, da nossa convicção de que estamos assistidos, estamos sobre essa proteção. Então qualquer pedido seria redundante e por isso dizemos obrigado, amigo. Sê conosco, abençoai os nossos propósitos. Bem, hoje, dia 20 de novembro de 2022, né? Às 9 horas da manhã, nós já estamos começando com 4 minutos de atraso, por um probleminha técnico, mas agora está tudo perfeito. Hoje a gente vai continuar o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que é sobre Deus, né? Que é sobre as causas primárias, e no caso, Deus. Deus. Hoje nós vamos falar das provas da existência de Deus. É o tema que nós vamos expor. Eu vou repetir um pouquinho aquilo que eu apresentei no primeiro domingo, no domingo dia 16, se não me falha a memória, dia 16 de outubro, né? Então, mas alguns tópicos, algum toque eu vou repetir porque eu acho interessante dizer isso, né? Os princípios da doutrina espírita. Quais são os princípios da doutrina espírita? Por falar em princípios da doutrina espírita, antes de nós entrarmos no assunto, nós temos o livro Fundamento da Doutrina Espírita. Está sendo distribuído gratuitamente. Aquele que não tem, ou aquele que quiser, nós temos mais, não tem só esses 4 que tem aqui não, temos mais. Então aquele que quiser, e aquele que não tem ainda, ou aquele que quiser levar para presentear um amigo, é só pegar no final, viu? Não esqueça não, hein? Não esqueça não, o livro Fundamento. Então, os princípios da doutrina espírita, né? Primeiro eu quero dizer o seguinte: a doutrina espírita, ela não é o fruto de uma cisão, de uma religião, ela não é o fruto de uma discordância da Bíblia, ou ela não é fruto de uma interpretação de um termo na Bíblia. Por quê? Ela se fundou baseada nos fatos, na observação dos fatos. Kardec, observando os fatos, descobriu a existência dos espíritos, foi fazendo perguntas filosóficas, e percebeu que ali havia a necessidade de se criar uma nova doutrina, de se compor uma doutrina baseada em fatos reais, não em fatos
hipotéticos, em fatos reais. Depois ele foi buscar a confirmação de tudo aquilo que os Espíritos falaram na Bíblia. Aí se tornou mais fácil compreender a Bíblia. Aquele que compreende a doutrina espírita, ele vai ver em tudo na Bíblia, ele vai ver comunicabilidade, a comunicação dos espíritos, a natureza, a existência dos espíritos, vai ver a reencarnação, né? Inclusive, há uns amigos nossos, os anti-reencarnacionistas, que dizem assim: vocês se baseiam na reencarnação de João Batista, ou na reencarnação de Elias como João Batista, mas acontece que Elias não morreu. Elias foi tomado por um carro de fogo. É polêmico, isso aí é interpretado. A gente não sabe se depois, lá, na verdade, consta lá no Velho Testamento, que Elias foi arrebatado por um carro de fogo, né? Ou seja, um carro que devia ser um disco voador ou coisa semelhante, coisa extraterrestre. Mas depois não sabe se o Elias veio na Terra e voltou na Terra e morreu em algum outro lugar. Acontece que o corpo dele desapareceu, né? Pelo menos para narrativas bíblicas. Mas, né? Só pode dizer, Elias não morreu, conforme se seguir os textos, cegamente os textos da Bíblia. Elias não morreu, né? Seguir conforme está. Mas João Batista nasceu. E nasceu como todos. Quem leu lá em Mateus, né? Eu não me lembro, é o capítulo 1, os versículos não vou lembrar, que a Isabel, mãe de João Batista, estava grávida. E Maria, a parenta, lá fala a parenta, né? Dizem que era prima, né? De Isabel, vai visitá-la, ainda jovem, muito mocinha, né? Alguns anos depois, né? Ela daria a luz a Jesus Cristo. Então, a Isabel, ao recebê-la, né, com contentamento, que era difícil visita naquele tempo, talvez não morasse tão perto, a recebê-la de braços abertos, ela diz: Ave Maria, cheia de graça. Daí vem a oração, Ave Maria, que nos alegra tanto, né? Menos aqueles apóstolos que colocaram que ela é mãe de Deus, né? Mas uma música de Ave Maria, quem não se emociona, né? Principalmente todos nós que passamos em encarnações passadas na religião católica, né? E louvávamos Maria, e é digno esse louvor, né? Então ela diz: Ave Maria, cheia de graça, bendita é entre as mulheres, porque a criança te reconheceu e começou a saltitar no meu ventre. Aí é uma prova muito, muito grande, né, da reencarnação. Uma prova maior ainda de que o espírito, né, preside a encarnação, a formação do corpo, né? Então era o espírito de Elias voltando na condição de João Batista, em feto ainda, né? Prestes a nascer, e que reconhece aquela que seria a mãe de Jesus Cristo, a quem ele seria precursor. Então, só disse isso aqui a título de introdução. Então, a doutrina espírita, ela se baseia nesses fatos, né, que foram observados sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir, né, da humanidade, segundo ensinamento dado pelos espíritos com auxílio de diversos médicos. Certo? Alguma dúvida aí, gente? Então vamos lá, vamos para frente. Aqui tem só eu coloquei aqui como outras considerações, né? A doutrina espírita começa no dia 18 de abril, com o lançamento do Livro dos Espíritos, então com 600
600 perguntas. 2 anos mais depois, em 1918, 1919, né? Ele volta com 1019 respostas. Em 1800, ali está 1018, né? 1818, né? 1818. Oh, desculpa. 1018 questões, 1019 questões. Em 1018 ou 1019 questões. Não, esse 1018 eu mesmo coloquei lá, porque tem uma edição que traz 1018, outra traz 1019. É isso aí, gente. Pergunta, 2 anos depois, né? Então ele aparece então tal como nós conhecemos hoje. Os princípios da doutrina espírita, né? Nós já falamos da sobrevivência da alma, a comunicação com os encarnados, a reencarnação, a evolução do espírito, todos partindo do mesmo princípio, com a perfeição sendo o destino de todos. Nós começamos simples e ignorantes, conforme dizem os espíritos. Quer dizer, simples, porque nós não conhecemos nada, somos simples, né? Não temos nenhum complexo dentro de nós, né? Ignorante, porque não sabemos nada quando nós começamos. Então esse ignorante não é um pejorativo, não. Um termo pejorativo, não. É um termo simples, porque não conhecemos nada, né? E todos, sem exceção, têm o destino um dia vai chegar perfeito. Agora, o demorar mais ou demorar menos é problema de aproveitamento de cada um, quando ele que se tornou consciente. Então vamos lá. Eu lembrando que Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 31 de março de 1869, vítima de um aneurisma cerebral. A Lúcia que sabe disso, ela passou há uns 20 e quantos anos? 34 anos. 34 Já anos. 34 anos, né? O médico disse que sou uma sobrevivente. E ainda tem alguma sequela, né? Infelizmente. Mas tudo se passa, é parte do seu programa evolutivo, Com viu? certeza. Então vamos lá. Agora vamos entrar propriamente dito no tema de hoje, que é sobre a existência sobre a prova da existência de Deus. E a gente foi buscar no livro Gênesis, porque o livro Gênesis é o desdobramento da primeira parte da criação, né? Do livro Gênesis. Então a gente foi buscar. Lá não existe existe o capítulo Deus, existe da existência de Deus. Mas depois a gente volta para o livro dos Espíritos. Então, Gênesis milagres e predições segundo a doutrina espírita. Então vamos lá, no capítulo 1, no capítulo 2, melhor dizendo, que o capítulo 1, nós vamos falar amanhã, quando falar de revelação, né? No capítulo 1, Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, a base sobre a qual repousa o edifício da criação, é o ponto fundamental a considerar antes de tudo. É princípio elementar que se julgue a causa pelos efeitos, mesmo que não se veja a causa. Então nós vamos ver, nós julgamos a causa pelos efeitos. Nós sentimos alguma coisa, isso deve ser isto. É um princípio básico nas nossas filosofias, nas nossas teorias. Então é preciso, mesmo que a gente não veja a causa, pelos efeitos a gente julga da procedência, que é a causa. Então vamos lá. A ciência, ela vai mais longe. Ela calcula o poder da causa pelo poder do efeito. Pode até mesmo determinar a sua natureza.
É assim, por exemplo, que a astronomia deduziu, antes de falar nessa frase, eu vou dizer o seguinte: o que nós julgamos? Nós julgamos, se nós pensarmos tudo, mas vou dar um exemplo bem prático. O que nós julgamos pelo efeito, o que será ele? O Sol. O Sol, nós sentimos o calor, sentimos ele pela manhã, né, uma certa, até delicioso, lá pelas tantas, lá pelo meio do dia, em torno de meio-dia às 14 horas, é difícil, o pôr do sol. Então, por isso, nós olhando, nós julgamos como que é o sol, né? Como será o sol? Falando, quem será que alguém consegue sobreviver? Então, é um exemplo prático, mas nós conhecemos a chuva, conhecemos os fenômenos da natureza, que nós só conhecemos os fenômenos da natureza pelos efeitos, não é verdade? A chuva, nós conhecemos a chuva quando ela está caindo, mas a formação da chuva. Então, pelos efeitos, julgou-se a causa. E é como ele diz, a ciência vai mais longe, né? Vai mais longe. Calcula o poder da causa pelo efeito e pode até mesmo determinar a sua natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia deduziu da existência de planetas em determinadas, deixa eu passar aqui para a gente, em determinadas regiões do espaço, pelo conhecimento das leis. Eu vou só ler, não vou ficar muito, se alguém tiver alguma dúvida a gente explica, viu? Então, em determinadas regiões do espaço, pelo conhecimento das leis que regem os movimentos dos astros. Ao buscá-lo, encontrou, a gente está dizendo isso para a gente chegar em Deus, viu? E ao buscá-los, encontrou-os de modo que se pôde dizer que realmente foram descobertos antes de ser vistos. Alguém viu outros astros, um outro planeta? Só por uma luneta muito possante para a gente ver alguma coisa. Mas se conhece pelos efeitos, os homens afirmam existirem muitas galáxias, milhões de galáxias, com cada galáxia uma série de sóis, com cada sol com um carrilhão de planetas. Tudo isso a ciência descobriu pelos efeitos, né? Então, mesmo sem ter visto. Então vamos lá, vamos em frente que atrás vem gente. Numa ordem de fato comum, se estamos mergulhados num nevoeiro, veja bem, se nós estamos mergulhados, isso agora já para mexer com a nossa lógica. Se nós estamos mergulhados num nevoeiro, ao notar a claridade difusa, julgamos que o Sol está sobre o horizonte, motivado pelo fato de não ser visto em toda a sua grandeza. Mas nós falamos, nós estamos num nevoeiro, mas o Sol está prestes a aparecer. Aquele nevoeiro era denso, né? É denso, vamos ver. E na medida que nós vamos andando, começa a aparecer aquele claro ofuscado. Nós não vemos o Sol, deduzimos que o Sol está ali presente, certo? Deu para entender até agora o raciocínio, a lógica do raciocínio? Esse não é meu raciocínio é o raciocínio de Kardec através da Gênesis, viu? A letra ficou um pouquinho mais difícil de ler, eu mudei os caracteres, acho que também diminuí também o tamanho, né? Se um pássaro em pleno voo é atingido por um tiro mortal, deduzimos que um hábil atirador o acertou, embora não se veja o atirador.
não é necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observando os efeitos que se chega ao conhecimento da causa. Bom, aqui eu fiz um comentário. Que hoje soa meio difícil falar de um atirador caçando, né? Graças a Deus hoje a caça é proibida, graças a Deus o homem está se conscientizando. Mas há quase 200 anos atrás, em 1868, que foi escrito a Gênese, né? A caça era uma coisa da elite, era coisa bonita, coisa chique. Hoje o homem evoluiu e a ciência também provou que se nós matarmos os pássaros, acaba grande parte do grande encanto da natureza e a gente não sabe a força que os pássaros dão à natureza. Então Kardec, a exemplo de Jesus, tinha que se aproveitar dos fatos para dar um exemplo. Então vejamos isso apenas como exemplo. Jamais achar que Kardec fez apologia a uma caça, né? Um outro princípio também elementar que por força de ser verdadeiro, né, passou a condição de axioma. Quer dizer, uma coisa que se diz, uma frase a ser certa, que se diz uma afirmação muito apropriada, que todo efeito, que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Então, todos os efeitos inteligentes têm uma causa inteligente. E será que há algo mais inteligente do que a criação do universo? A criação do mundo com a nossa vida, com os nossos corpos tão próprios para viver neste mundo? E se nós quisermos fazer deduções, teremos aos montes. Será que há coisa mais inteligente do que isso, né? Então, ele diz aqui: sempre reconhecemos o autor pela qualidade de sua obra, né? Pelos frutos se reconhece a natureza da árvore. Bom, até aqui falamos da gente. Agora nós vamos voltar lá para o Livro dos Espíritos. Nós já fizemos essa pergunta, mas vamos fazer questão de repetir, porque o texto, né, o subtítulo, Provas da Existência de Deus, começa aí, né? Então ele pergunta assim: pode-se dizer que Deus é o infinito? O infinito, que é o infinito? O infinito é aquilo que não tem começo, que não teve começo e nem tem fim, né? Esse é o infinito, né? Uma coisa que não teve começo nem fim, né? O universo é o infinito. Nós, às vezes, deduzimos, falamos figurativamente, isso é infinito, né? Porque nós não conhecemos o fim. Mas, então é infinito. E a gente podia dizer que Deus é o infinito? Vamos ver a resposta dos Espíritos. Definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está, o que ele está falando, né? Dizíamos assim. Então, o Kardec faz um comentário: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela coisa, né? Pela própria coisa, né? O atributo da coisa pela própria coisa.
é definir uma coisa que não é conhecida por outro que também não é. Que não é. Então, Deus é infinito na sua... Deus é infinito na sua bondade. Deus criou o infinito que nós não sabemos, né? Talvez seja infinito para nós, para Ele talvez tenha uma abrangência, mas para nós, se nós começarmos a andar a oeste, por exemplo, nunca chegaremos no fim. Se voltamos a andar a leste, também nunca chegaremos ao fim. Então, para nós, tudo é infinito, né? Tudo é infinito. Mas Deus não é um infinito, Ele é infinito na sua bondade e na sua perfeição. Sua perfeição, sua bondade infinita. Também está dando para entender isso, gente? Aí vem a pergunta 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Aí ele diz, num axioma mesmo, uma afirmativa certeira, que se pode dizer, que aplicai a vossa ciência. Não há efeitos sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a razão vos responderá. Quem criou? Quem criou esse colosso? Muita coisa que nós ainda nem podemos imaginar foi criada por Deus e nós não estamos longe de compreender. Então vamos lá. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Todo nós, desde criancinha, nós temos uma noção. Não é fruto do ensinamento, não. É porque nós temos, os nossos indígenas têm, né? Então ele respondeu que Deus existe, né? Que Deus existe, pois de onde ele veria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio, que não há efeito sem causa. Então, desse sentimento que todos têm, já é uma prova da existência de Deus. Porque se não existisse, por que nós teríamos esse sentimento? Que existe. Embora o homem criou teorias, divagou em cima desse sentimento inato, mas em resumo e bem simplificado, é porque Deus existe. A outra, um comentário, que Kardec ele já conhecia isso. Kardec era um espírito superior, já sabia isso. Ele apenas fez a pergunta para colocar os leitores em condições de entenderem melhor, né? A outra pergunta, que sentimento íntimo, o sentimento íntimo da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? É isso que eu acabei de falar. Os Espíritos responderam. Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Por quê? Se fosse, eles não teve esse ensinamento. Eles não teve o ensinamento da religião que nós conhecemos, né? Mas eles tinham conhecimento, tinham uma crença. Chegamos aqui, os nossos índios tinham uma crença até muito bonita. Infelizmente, nós brancos maldosamente destruímos a cultura do índio, em vez de adaptá-la à nossa e aproveitá-la para a nossa função, né? E depois vem o comentário de Allan Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal, quer dizer, de todo mundo, como sucede
com as noções científicas. Só existiria nos que houvesse podido receber esses ensinos. Então, a ciência não é universal, né? Porque é do homem. Então, alguém descobre uma coisa aqui, ela demora, às vezes, para chegar no outro extremo. Se bem que eu tenho uma teoria própria e pessoal. Quando uma coisa nova é para vir aqui no nosso mundo, no conhecimento do nosso, para o benefício da humanidade, parece que ela é semeada no ar. Parece que há um pensamento universal, um pensamento de Deus, que surge aqui, mas logo, com facilidade, o homem absorve no outro extremo do mundo, porque ela paira, por assim dizer, no ar. Mas isso é uma teoria minha, mas não destituída de tantas verdades assim, viu? Então eu complementaria que dizer por que nas mais diferentes culturas se tem essas mesmas noções, esses mesmos sentimentos inatos. Não é só num lugar, nas mais diferentes religiões. Todas as religiões, ainda aquelas, mesmo aquelas que se antagonizam, aquelas que são mais ou menos opostas uma à outra, não devia ser, né? Mas, mesmo naquela, todas têm noção da existência de Deus. Então isso é uma prova da existência de Deus que nós estamos estudando. Pode-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação da coisa. Essa pergunta é mais um pouquinho difícil de entender, né? O que é isso? Toda a matéria, ela tem a sua propriedade, a sua característica. E será que nessa propriedade íntima dessa matéria, não estaria a causa da própria criação da matéria? Então os espíritos responderam, então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Sempre que nós formos analisar uma coisa, vem uma pergunta: quem, por quê, como? Enquanto essa pergunta não for respondida, e chega um momento que não há como não responder um ser superior a criou, né? Comentários de Allan Kardec. Atribuir a formação primeira de uma das coisas às propriedades são em si mesma um efeito que se deve a uma causa. Porque as propriedades já é efeito, é uma característica daquilo que foi criado. Então nós não podemos ficar preso nisso aí, porque já é uma causa, já é uma característica, né? Por exemplo, nós somos filhos de Deus, ou filhos de um casal, melhor dizendo. Nós somos filhos de um casal. Por que o casal deu para nós? Deu a vida física, não é verdade? A vida física. Mas as propriedades que nós temos, a característica, a inteligência, já é uma consequência, não é essa inteligência que nos criou, né? Lógico que aí nós temos que entrar no binômio, né? Matéria, espírito e matéria, né? Nós fomos criados por Deus como espírito. Desculpa. Pelos nossos pais como matéria, né? Como matéria. Agora, aquelas qualidades que nós temos são qualidades próprias nossas, de uma fruto, consequência da criação, mas não é a criação nossa. Dá para entender? A nossa inteligência não foi que nos criou, é uma propriedade que nós temos.
Deu para ficar claro essas propriedades da matéria? Né? Isso é mais profundo, só estudando mais para saber, né? Então vejamos, aí sempre há uma causa primeira, uma vez que as propriedades em si já são efeito dessas causas, que é Deus. E é Deus, né? As propriedades, tudo nós fomos criados por Deus. Nós estamos terminando, viu, gente? Tem mais 2 perguntinhas já para encerrar o assunto. Já estamos avançando o horário. O que pensar da opinião fortuita de que se atribui a formação primeira de uma combinação a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, o acaso? Será que foi criado por acaso? Simplesmente criado pelo acaso. Pelo acaso. Não existia nada, simplesmente do nada nós brotamos. Será que isso aí? Outro absurdo, responderam os espíritos. O homem de bem, de bom senso, pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. O acaso é nada. É nada. Então, o acaso não podia ter criado. E Kardec comenta, né? A harmonia que regula as forças do universo revela combinação de propósitos determinados e por isso mesmo denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Deu para entender isso? Um acaso que, se ele tivesse uma inteligência, já não seria acaso, né? Porque o acaso seria nada. Por acaso encontrei isso aqui. A gente sabe que o acaso não existe. Bom, vamos. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema superior a todas as inteligências? Kardec ainda fez essa pergunta. Já estava mais do que respondido o assunto. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema superior a todas as inteligências? Os espíritos responderam: tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima de si, e é por isso que se julga espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Aqui aparece a palavra espírito com letra maiúscula, porque esse é o sentido, não é o princípio inteligente, é o espírito, né? Uma força, um espírito comum, né? Uma coisa comum, uma força. Não é o princípio inteligente que somos nós, que pensamos, que falamos, que fazemos, que queremos. Então, acho que fica bem respondido, né? O homem, mas eu quero chamar a atenção no caso do homem, que diz que é o orgulho que faz com que o homem, o orgulho faz com que o homem ele ceda à incredulidade. Porque o homem orgulhoso, ele acha que ele é dono de tudo e passa até a achar que Deus devia obedecer ele. E se Deus não obedece à vontade dele, porque infelizmente, mesmo os livros sagrados estão cheios de que daquilo que eu gostaria que fosse, daquilo que eu gostaria como fosse, né? Não, temos que pensar, existe Deus. Então, estamos
concluindo. Os comentários de Allan Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, e a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Causa, e quanto maior for, quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que se realize, tanto maior há de ser a causa primeira. Essa inteligência superior é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome pela qual se designe. Então, essa causa não importa, nós chamamos de Deus, outros chamam de Criador, de Pai, e para Deus há tanto nome diferente nas diferentes culturas. Só para concluir, gente. Portanto, tudo o que nós produzimos tem uma matéria-prima que sempre terá um autor. E quando não mais conhecermos o autor, chamamos Deus. Porque nós vamos ter uma matéria que a gente fala assim, eu aprendi na minha infância, tudo que o homem não fez é obra de Deus. Mas tudo que o homem fez tem uma matéria-prima. Ele foi buscar na natureza. Quem que criou essa natureza? Senão o próprio Deus, né? Façamos o que fizermos, criemos o que criarmos, a matéria da primeira origem tem um único dono, Deus. É isso que eu tinha para apresentar para vocês na manhã de hoje, né? E eu agradeço a atenção de todos os internautas, né? Um ótimo fim de semana, não fim de semana, um ótimo começo, nós estamos começando a semana, né? É que isso aqui já estava aí, a gente colocou, deixou passar, né? Então, né, um beijo no coração de todos. Oremos, vamos ao passe. Então nós vamos ao passe, né? Já todos serão convidados para o passe e